Muito bom. Estamos aqui, então, falando com os autores do Baralho da Raiva, Avaliação, Psicoeducação e Técnicas para Intervenção. E eu tenho que lembrar vocês que estão nos assistindo para se inscreverem lá no Instagram, @sinopses, nos seguirem por lá, para receberem diariamente os informes, né, os avisos que a gente tem, os produtos lançados, descontos, promoções do site. Nos segue ali no Instagram, que você fica super bem informado sobre os materiais da nossa editora. Vou pegar a Ana Clara, que finalizou agora a última pergunta. Ana, por que a raiva é uma virtude importante quando esta emoção passa a virar um problema? Oh, muito legal, Ricardo. Acho que essa é uma pergunta super interessante e ajuda a trazer uma visão mais completa do que é a raiva. Quando a gente estava lendo, muitas vezes o que a gente via é que no senso comum a gente tem a ideia de que a raiva sempre é algo negativo. Então, que sentir raiva é um problema. E existe até aí, que nem eu estava pontuando um pouquinho antes, uma questão também de gênero. Muitas mulheres são levadas a suprimir a raiva porque culturalmente a gente tem essa ideia de que uma mulher deve ser bem comportada, enquanto os homens eles suprimem, por exemplo, outras emoções importantes como a tristeza. Homem não chora e coisas nesse sentido. E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção enquanto eu estava lendo é porque a gente tem algumas culturas que lidavam com a raiva de maneiras diferentes. E uma das que mais aparece assim, nesse tipo de leitura, por conta da filosofia por trás, sem entrar aqui em pontos de espiritualidade, religião, que eu acho que não é o caso, mas na filosofia indiana eles têm a ideia da Kali, que é uma deusa que representa a raiva por meio da justiça e por meio também de usar o fervor, né, de usar aquela emoção quente que é a raiva a seu favor, para que você consiga lidar, por exemplo, com perigos, com coisas que afetam você, com coisas que ultrapassam seu limite. Então, em muitas culturas, a raiva ela já foi celebrada como uma característica, inclusive, de defesa, de justiça, de busca de equidade. Então, ela é muito importante. Pensando do ponto de vista evolutivo também, a raiva ela foi selecionada naturalmente por uma razão, assim. Nada na seleção natural é totalmente por acaso, né? Então, a raiva ela serve muito para a nossa sobrevivência, porque lá na época das cavernas, se a gente for pensar, quem conseguia lidar bem com a raiva, quem conseguia impor seus limites, conseguia, por exemplo, afastar perigos do seu grupo, conseguia se defender de ataques, conseguia, por exemplo, mostrar alguém ali que estivesse causando algum mal-estar para aquela sobrevivência daquele povo. Então, tudo isso foi super necessário. Então, quando a gente começa a vir aí para a nossa vivência do século XX, século XXI, a gente começa a ter mais críticas à raiva, principalmente com o iluminismo, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse sempre ruim, algo que sempre vai ter um lugar de assim, você perder um pouco da reflexão e você está totalmente emocional. A gente começa a contrapor razão e emoção aí bem NX0, como se fosse uma coisa totalmente desvinculada. E não é. O nosso cérebro ele funciona em fluxos. O nosso cérebro ele não tem essa separação tão clara. Então, até que nem o Bruno trouxe, né? Às vezes, quando o nosso sistema límbico se ativa, é difícil da gente trazer ali aquela racionalização tão forte e a gente tem que aprender a lidar com essa emoção. A gente não pode só fingir que ela não existe, excluir ela da nossa vida. Então, a gente precisa ter uma boa regulação emocional para que a gente use do melhor ali de toda a nossa capacidade cognitiva. Essas coisas elas não são tão separadas. E isso é uma ideia de caminho do meio, que a gente traz em tantas tradições da psicologia, né? Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, a DBT, a própria TCC clássica. A gente tem essa ideia de buscar um ponto de equilíbrio. E esse é o uso da raiva assertiva, é um uso da raiva saudável. Então, a raiva ela pode ser uma grande virtude se a gente entende ela como um complemento, um sinal, um alerta para o nosso pensamento racional, crítico e saudável, deliberativo. Então, acho que a raiva é uma grande virtude nesse sentido. Ela não é uma emoção básica à toa. Acho que talvez em relação a quando começa a virar um problema, é quando a gente ultrapassa um certo limite e essa raiva ela começa a aparecer em comportamentos. É diferente de você sentir essa raiva. Você começa a se comportar de forma explosiva, de forma agressiva. Você começa, de certa forma, machucar as pessoas ao seu redor. E isso vai te causando mais isolamento social, uma culpa muito intensa, vergonha e várias outras emoções desagradáveis que vão fazendo você entrar num ciclo ali de desregulação.
Isso vai mexer com seus pensamentos, por exemplo, também. Vai deixar você com uma autocrítica muito forte, você com uma visão de si muito negativa, um autoconceito bem bagunçado. E aí já começa a ser um problema. Até por isso mesmo que a gente quis trazer esse ciclo da raiva bem claramente no manual e falar do passo a passo. Então, como lidar com os pensamentos, como lidar com as emoções secundárias que surgem diante da raiva, vergonha, culpa, e também falar um pouquinho dos comportamentos, ou seja, o que começou ali a ser a grande questão. Então, gente, acho que de forma geral eu conseguiria dizer isso, como virtudes e problemas da raiva. Isso eu acho que eu só complementaria, né? Isso realmente que a Ana falou, até na parte antes do comportamento, porque às vezes o comportamento já atinge o outro, mas quando você engole muitos sapos, digamos assim, né? Quando você pega aquela raiva, você implode ela, né, demais, você deixa simplesmente ela sem saber como expressar comportamentalmente, né, de uma forma saudável, mas você ficar com aquela raiva também dentro de você por muito tempo, pode acumular também um nível de estresse muito elevado, que vai também te trazer várias doenças e problemas de saúde física, né? Então, aí vai ser um problema também. Então, o gerenciamento e o manejo, a regulação, né, emocional da raiva, ela é muito importante tanto para o autogerenciamento, quanto que eu manejo essa emoção que está acontecendo dentro de mim e o quanto que eu expresso essa emoção interpessoalmente falando, né, com as outras pessoas que estão aqui ao meu redor, para que eu não seja, em casos, né, mais graves ali, uma pessoa violenta, né, que também seria um problemão ali, né, dos comportamentos violentos, inclusive as grandes guerras que são movidas ali, né, também pela raiva que podem ser. Sim. E no dia a dia, quando a gente entra nesse padrão de funcionamento, né, de raiva em excesso, atrapalha a gente a viver outras emoções. A tristeza é uma clássica, né? Então, quando alguém me deixa triste, eu vou reagir. O medo também e até a alegria. Tem pessoas que, às vezes, numa situação ali neutra, uma situação mais alegre, podem já pensar, ai, mas não tá do jeito que eu gostaria que fosse. É como se você fosse para Disney e reclamasse da fila que tá grande. Então, você é impedido de ver uma situação agradável, porque você está ali buscando as pequenas informações do ambiente que ativam a raiva. O assunto vai longe aqui. Eu vou aproveitar que a Ana continua ali na telinha. Ana Clara, como o paciente chega na clínica com essa demanda, né? E como utilizar o baralho para avaliação do quadro? Muito legal. Acho que essa é uma ótima pergunta também, Ricardo. E assim, o que a gente pensou, né, enquanto a gente desenvolveu o instrumento? Eu acho que o Bruno, até por ele já ter várias experiências em relação a baralhos e instrumentos psicoeducativos, ele tem um insight incrível, né, a respeito disso. E algo que ele propôs para a gente desde o início foi de primeiro pensar como que a gente faria essa estrutura para a gente, a partir dali, fazer uma revisão, escrever o manual. E algo que a gente pensou a respeito dessa avaliação é que é muito comum esses pacientes chegarem sem eles terem uma clareza muito grande de que eles têm um problema com a raiva. Muitas vezes, inclusive, eles vão chegar porque alguém reclamou do comportamento deles. Então, minha esposa me pediu para procurar terapia, mas assim, eu não concordo tanto. Só que ela falou que a gente vai terminar se eu não lidar com a minha raiva. Então, nem sempre a pessoa que tem problema com a raiva, ela vai procurar já tendo uma clareza de quão grande aquilo é e como aquilo interfere na vida dela. Então, as sessões, né, do baralho, as cartinhas, elas foram pensadas, esperamos nós, de forma bastante didática, para que essa avaliação seja feita também. Então, por exemplo, a gente tem ali algumas questões de distorções cognitivas comuns da raiva, para que a pessoa ela vá se identificando e ela vá aos poucos percebendo. Caraca, acho que isso aqui parece comigo. Eu já pensei assim. Não é estranho esse pensamento aqui. Então, ela começa a sentir uma identificação. Depois, por exemplo, a gente vai falando das emoções e como que a gente pode enxergar cada uma delas, entender o significado delas. E talvez essa pessoa ela já vá matutando um pouco das diferentes formas que a raiva aparece e quais que são saudáveis, quais que não são. Por exemplo, talvez quando eu tenho uma irritação, eu consigo lidar ali, dar uma respirada e passa. Mas quando eu estou num momento de ira, depois de não ter expressado essa irritação adequadamente, aquilo me faz, por exemplo, quebrar um objeto importante para mim e isso me traz muito sofrimento. Então, a gente tentou também fazer essa pegada para o paciente ali identificando.
E se o psicólogo ele conseguir usar o baralho de forma atenta, né? E a gente tentou deixar as instruções bem detalhadas no manual, ele até ficou um pouco grande por causa disso. Eu acredito que vai ser bem interessante, bem possível de fazer uma avaliação bastante atenta e que integre questões de sensações físicas, questões de pensamentos, comportamentos, emoções. Então, a ideia é que seja bem lúdico e bem amplo e que também não seja aversivo para o paciente. A gente tentou também fazer uma certa gamificação ali no uso das cartas e também no uso dos apêndices, né, que a gente colocou extras, para que justamente não fosse algo que causasse muito estresse para a pessoa estar ali em contato com essa emoção, com características dela que talvez sejam desagradáveis. E que talvez se o psicólogo ele só pontuasse assim, você tem um problema com a raiva, não seria tão efetivo e tão capaz de mudança. A gente tem, né, a parte teórica, a parte conceitual, só que cada vez mais as terapias cognitivas focam que cada pessoa merece um tratamento individualizado. Então, o baralho, ele proporciona isso. A gente vai ajustar ali a base teórica dentro daquilo que é idiosincrático, que é próprio de cada pessoa. Então, o grande objetivo é esse, a gente utilizar as cartinhas de uma maneira que a terapia fique mais agradável, mais acessível, mais atrativa, para que a gente consiga fazer a psicoeducação e as técnicas de intervenção também. Isso, inclusive, no baralho vocês vão encontrar, né? Tem várias técnicas que vocês podem aplicar, né? Tanto como para o próprio terapeuta ele aprender a técnica e aplicar, quanto às vezes o próprio paciente, ao ler a cartinha, ele pode tentar aplicar com ele mesmo. A ideia que a gente teve no baralho é tornar ele super acessível, né, para as pessoas, para os nossos pacientes, entendendo as nuances da raiva. Então, tem algumas cartinhas que você consegue marcar a intensidade, né, dessa emoção, fala qual é o significado de cada uma delas, qual a reação fisiológica que você sente, né? Então, tem emoção, pensamento, distorção cognitiva, tem tudo, né, que a gente pensou em fazer algo bem completo, para que o terapeuta consiga utilizar e os pacientes também consigam trabalhar a raiva de uma forma bem lúdica, né? Bem criativa. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!